alguns dias eu postei um vídeo aqui no canal falando sobre o que é a fluência no aprendizado de idiomas e qual é a diferença entre a fluência e a proficiência. Nesse vídeo de hoje eu vou explicar para vocês o que é a tão falada proficiência no aprendizado de idiomas, então se você quiser saber, continue assistindo o vídeo. Olá, futuros poliglotas! Eu sou Natália Sena, esse é a Jornada Poliglota, onde eu compartilho com vocês a minha jornada no aprendizado de idiomas, estratégias de estudos, dicas de organização e outros assuntos aí que podem te interessar se você também estiver nessa jornada. Então se inscreva no canal porque sempre tem conteúdo interessante para você aí que está nessa jornada e não esqueça de clicar no sininho para receber as notificações quando eu postar um vídeo novo e você ficar por dentro aí de todo o meu conteúdo. E eu quero contextualizar vocês inicialmente, porque desde a década de 60 existe o CEFR, que é o Quadro Europeu Comum de Referências para Línguas na tradução para português, que é um quadro aí onde você pode ver os níveis diferentes de proficiência no idioma, e eles servem para vários idiomas, inglês, para alemão, para espanhol, e você consegue ver os diferentes usos que você pode fazer com esse idioma que você está aprendendo e os diferentes ambientes onde você pode utilizar esse idioma. E de acordo com o CEFR, existem 3 níveis de proficiência e 6 subníveis de proficiência, que vão desde o A1, o A2, que são o elementar, o B1 e o B2, que são os independentes. Algumas pessoas utilizam aí como intermediário, mas eles são considerados independentes, e o C1 e o C2, que são proficientes. Aí eu vou entrar com mais detalhes para você aí poder ter uma noção de como eles são diferenciados. Quando a gente começa a estudar um idioma, a gente sempre começa do nível A, que é o elementar, quando a gente tem aquele primeiro contato. Então aí entre o A1 e o A2 você pode entender algumas palavras, algumas frases muito básicas, você pode conseguir conversar, por exemplo, perguntar o nome de alguém, falar sobre a sua idade e ter uma comunicação assim muito, digamos, básica com alguém no idioma, pode ser inglês, espanhol, alemão, enfim, mas você não tem muitas palavras, você não conhece muito o vocabulário para se expressar, para falar sobre, por exemplo, sentimentos, sobre ideias. É mais aquele uso operacional mesmo, de você falar sobre objetos do dia a dia, para você fazer perguntas básicas, e vai entre o A1 e A2, que tem algumas diferenças aí muito sutis, que é você conseguir ouvir melhor ou você conseguir falar melhor. Tem o nível B1 e o B2, que são os níveis independentes, que geralmente a gente chama de intermediário, que são os níveis onde a gente consegue entender, por exemplo, algumas músicas, entender algumas conversas, a gente consegue, por exemplo, ver um vídeo que seja muito do cotidiano, a gente consegue entender pessoas diferentes falando com um pouquinho de sotaque diferente ou com uma entonação diferente, mas com alguma dificuldade. Eu, por exemplo, tenho o nível B2, que no alemão é B2, né, e em alemão, e eu consigo entender muita coisa, eu já consigo assistir alguns vídeos, eu já consigo assistir alguns filmes, eu consigo ter uma aula toda em alemão com a minha professora de alemão, então a gente fala português pouquíssimas vezes durante a aula. Eu consigo ler notícias que sejam mais do cotidiano, não muito específicas, e eu consigo me comunicar se o assunto não for, por exemplo, um assunto muito específico, que tem umas palavras muito formais. Uma palestra no meio acadêmico, eu não teria esse nível de proficiência, porque o meu nível ainda é do B2, que está muito na independência, mas não na proficiência. E tem os níveis C1 e o nível C2, que já são proficientes. Então esses níveis eles já são para pessoas que se comunicam com o idioma no ambiente de trabalho, então precisa utilizar palavras formais, ler conteúdos muito específicos, e geralmente o C1 e o C2 eles são para a área de trabalho ou para a área acadêmica, para você ler textos acadêmicos, para você escrever textos acadêmicos. Eu vou citar as diferenças para vocês. Eu leio textos em alemão, notícias em alemão, e tem um site que chama Nachrichtenleicht, que na tradução são notícias fáceis, e tem o Deutsche Welle, que são notícias mesmo que são voltadas para quem usa o alemão como uma língua
materna. Então nesses dois textos a gente pode ver as diferenças de usos de tempos verbais, a gente pode ver declinações, as palavras são mais longas, são palavras mais rebuscadas. Então se eu leio uma notícia no Nachrichtenlist com um tema e eu leio essa mesma notícia no Deutsche Welle, eu tenho muito mais dificuldade no Deutsche Welle do que no Nachrichtenlist, porque eles têm níveis de proficiência diferentes. E é por isso, como eu já detalhei para vocês, que você pode ser fluente no nível A2 e não ser fluente no nível C2. Então, quando você diz assim, eu sou fluente no idioma, você precisa dizer em relação a quê? Que é o que eu comentei lá no vídeo sobre a fluência. Você é fluente sobre conversas no dia a dia, você é fluente para textos mais complexos, você é fluente para assistir um filme sem legenda. Então essa é a diferença entre você ser fluente e você ser proficiente. E uma das principais importâncias de você saber o nível de proficiência é você conseguir construir lá no início as suas metas de acordo com esse nível de proficiência. Então, se o seu objetivo é trabalhar e utilizar esse idioma no seu dia a dia de trabalho, você precisa do nível de proficiência aí C1. Mas se você quer só viajar, conhecer o local, ter experiências diferentes, se comunicar com os nativos, o nível B1, B2 já é o suficiente. Então, quando você for construir a sua meta, você consegue ter mais informações, porque você vai chegar lá e você vai dizer: eu quero ser fluente no nível B2 até tal data para conseguir me comunicar com os nativos quando eu viajar para, sei lá, para os Estados Unidos em tal ano. Então você vai ter mais informações para você construir sua meta e para você avaliar se você está indo bem. Eu, por exemplo, uso uma planilha que eu mesma fiz, que está no meu curso, que é o Guia do Estudante de Idiomas que Trabalha Fora, que nessa planilha eu coloco os resultados de testes de proficiência que eu faço. Então eu vou lá acompanhando, eu fiz esse teste de proficiência e lá está informando que o meu nível de conhecimento de proficiência seria o B1 ou B2. Então eu anoto nessa planilha, passo um tempo a mais estudando e depois eu faço novamente para ver se houve alguma diferença. E eu espero que tenha ficado muito claro para você a diferença entre fluência e proficiência e que você não fique mais naquela dúvida de dizer se você é fluente ou se você não é fluente, porque isso depende do ambiente que você vai utilizar o idioma. Lembre de assistir o vídeo sobre fluência, porque você vai ver lá o checklist, você vai poder saber se você realmente é fluente nesse nível de proficiência. Se você gostou, deixa um joinha para ajudar outras pessoas a conhecer esse conteúdo. Não esqueça de se inscrever no canal e clicar no sininho para receber notificações. Te espero no próximo vídeo. Tchau!